Apocalipse 3, do 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Imagine aí, manancial, isso aqui, Deus falando para vocês. Eis que tenho colocado diante de vocês, manancial, uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Eis que farei alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que o fareis vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para que experimenteis os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna e santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o seu nome, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A carta de Filadélfia é uma das 7 cartas, uma das 7 igrejas, em que o apóstolo João escreveu a revelação dada por Cristo, e ele fala das características dessa igreja, chamada Filadélfia, e uma de suas características é a fidelidade. Uma outra característica dessa igreja é a perseverança, que se destacam como exemplos de uma igreja que agrada a Deus. Então, se existe uma igreja para ser copiada nos dias atuais, essa igreja se chama Filadélfia. É a única igreja, junto com a igreja de Esmirna, que não receberam uma reprimenda, uma repreensão. As outras, todas elas, foram advertidas, foram repreendidas. Mas quando Deus olha para Filadélfia, Ele traz elogios. No contexto histórico da cidade de Filadélfia, igreja de Filadélfia, ela estava situada na Ásia Menor, localizada onde hoje é a Turquia, que foi fundada por colonos gregos no reinado de Átalo II. E ele amava tanto seu irmão Eumenes, que colocou o nome da cidade de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Então, Filadélfia quer dizer amor fraternal. E a cidade de Filadélfia, ela estava situada numa geografia muito complicada. Estava em cima de uma placa tectônica, aonde havia diversos tremores de terras. Toda a Turquia passava por terremoto, mas lá na cidade de Filadélfia era onde mais havia terremotos. No século 17 houve um grande terremoto que abalou toda a cidade de Filadélfia, destruindo toda a cidade, levando todos os moradores à pobreza, pastor Josimar. Inclusive a própria igreja local.
Os próprios irmãos da igreja de Filadélfia foram à pobreza total. E a cidade começou a ser reconstruída, agora pelo Império Romano. E a igreja, os irmãos, sem recursos, passando por dificuldades, porque todas as empresas foram também destruídas. Então não tinha trabalho, não tinha recurso. Então era difícil reconstruir a cidade. Pensa na dificuldade da igreja. E é por isso que eu falei que quando eu li essa carta, eu me lembrei da igreja Manancial logo nos seus primeiros dias. A igreja que Filadélfia estava passando por uma grande dificuldade, grande pobreza, para reconstruir novamente, para se reerguer novamente. E para completar, diante dessa grande dificuldade, de estar no local geográfico onde havia sempre terremotos, e sempre a cidade estava passando por reconstruções. Quando se reerguia, depois de algum tempo, vinha o terremoto novamente, tudo abaixo, reconstruía. E a igreja estava no meio desse contexto. E agora a igreja passando por uma reconstrução, sem recurso, sem dinheiro, só na cara e na coragem e na vontade e na fé dos crentes. Se levanta um grupo de judeus, que se diziam judeus, mas que o próprio Senhor diz que eles não passavam de sinagoga de Satanás, de instrumentos do diabo para perseguir a igreja de Filadélfia. E eles usavam todas as ferramentas, porque os judeus eram aliançados com os romanos. Imagina aí, eles usavam a estrutura do governo para perseguir aqueles pobres crentes, para tentar impedir a propagação do evangelho, para tentar impedir a reconstrução do templo. O pobre dos crentes da igreja de Filadélfia não conseguia arrumar um emprego, por fazer parte desse novo evangelho chamado cristianismo. Não arrumava emprego, não conseguia vender porque ninguém comprava. Ou seja, era uma perseguição implacável. Tanto o embate de perseguição política por parte dos romanos, dos judeus, espiritual também, a igreja ainda tinha que permanecer firme contra o pecado. E ela não fazia vergonha diante das suas outras irmãs, diante das outras igrejas que cercavam ali na área da Turquia, que receberam reprimenda da parte do Senhor. Ela passando por toda a dificuldade, sem ter um empresário dentro da igreja, sem ter um rico dentro da igreja, sem ter influência política, mas ela resistia às afrontas, ela resistia ao inferno batendo na porta dela, ela resistia ao pecado tentando bater na porta dela, ela resistia ao pecado tentando infiltrar a imoralidade dentro da igreja, mas essa pequena igreja, ela resistia pela força do Espírito Santo. Era difícil, irmãos. Eu não sei se você consegue imaginar uma igreja que luta contra o próprio governo, uma igreja que lutava contra a própria Roma. Roma estava sendo estrutura, o braço dos próprios judeus, que se reuniam para programar ataques a essa pequena igreja, para tentar apagar, destruir, fazer com que ela não fosse reconstruída novamente. Mas mesmo sem recursos, mesmo tendo pouca força,
Mesmo sem, quando a Bíblia fala pouca força, é porque ela não tinha recursos políticos, financeiros. Mas era uma igreja que tinha recursos espirituais para resistir o diabo. Ela não tinha recursos para lutar contra o governo. Não tinha ninguém de influência lá dentro. Não tinha nenhum empresário financiasse a construção. Mas era uma igreja forte, resiliente, que lutava contra o pecado, que lutava contra os falsos ensinos, que lutava contra os falsos profetas. Será que ainda hoje nós podemos ver igrejas que ainda hoje lutam? E quando Jesus olha para essa igreja passando por essas grandes dificuldades, grandes impedimentos, quem sabe o pastor daquela igreja, passando mesmo por tantas lutas, tantas dificuldades, o inimigo pode ter tentado colocar na cabeça dele: desiste, rapaz, para, é melhor para tu lutar contra o governo romano, lutar contra as dificuldades. Mas o pastor da igreja não parou. E eu imagino que dentro da igreja de Filadélfia tinha umas crentes igual a irmã Alexandrina, que orava, que intercedia, que pagava preço. Irmã Rosângela, que jejuava. E quando o pastor estava querendo desanimar, dizia assim: não, pastor, vamos lutar, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar preço, vamos para o quartinho da intercessão. Tinha uns crentes cheios do poder de Deus lá, que diziam: vamos, pastor, vamos lutar contra o império. Olha, irmão, lutar contra o império, só coisa de crente pentecostal. E estava cheio de crente, cheio da autoridade de Deus. Era o pecado querendo entrar, mas os crentes dizendo: aqui não. Era o diabo querendo colocar os falsos profetas, eles dizendo: aqui não. Eles lutavam. E Deus olhou e fez aquela análise e disse assim: essa igreja é diferente. Essa igreja não é igual às outras. As outras têm dinheiro, mas se drobaram já ao poder, se drobaram já aos falsos ensinos, se drobaram aos falsos profetas, se drobaram aos ensinos de engano. Mas essa daqui, mesmo tendo pouca força, mesmo estando em uma região em que está reconstruindo sempre, mesmo não tendo recurso financeiro, mas eles permanecem fiel. E Jesus começa a fazer os elogios e diz: mesmo vocês tendo poucas forças, mesmo vocês não tendo dinheiro, mas vocês permaneceram fiéis. Mesmo não tendo poder político, vocês resistiram ao sistema. Então eu colocarei diante de vocês uma porta aberta. Eu colocarei diante de vocês o livramento da grande tribulação, honra eterna, coluna no templo de Deus. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei da igreja Manancial. E eu não vim aqui para pregar muito, eu vim aqui para contar uma história. Talvez vocês já tenham esquecido daquilo que nós passamos aqui no começo. Talvez quem chegou há pouco tempo não saiba. Mas nós somos muito parecidos com essa igreja. Nós tivemos o nosso começo. E não foi fácil.
Essa igreja de Filadélfia passou por vários terremotos. Quantos terremotos nós não passamos aqui? Não passamos por terremotos físicos, mas passamos por grandes terremotos espirituais. Passamos por grandes abalos. Passamos por grandes dificuldades. E eu me lembro que assim que a gente começou, quando nós chegamos, quando nós compramos isso aqui, compramos sem dinheiro. Compramos sem recursos. Só na fé. Parece com a igreja de Filadélfia, reconstruindo só na cara e na coragem. Sabe o que eu me emociono, irmão? É porque eu vejo. Eu consigo imaginar o que eles passavam. Sem recursos. Mas fazendo. Era um irmão que não tinha um emprego porque tudo estava destruído. Mas ele chegava, pastor, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha casa para reconstruir, mas eu também preciso reconstruir a igreja. Está aqui. E era assim aqui no começo. Todos chegavam, todos participavam. Chegavam com uma coisa, chegavam com outra. O pastor está aqui, tanto de tijolo, está aqui para comprar tanto. Eu estou olhando para vocês. Eu estou olhando pessoas aqui que fizeram essa história acontecer. E assim como o Cristo fez o diagnóstico de Filadélfia, Ele também está fazendo o diagnóstico da Manancial. A história está sendo escrita. A história de Filadélfia foi escrita por aqueles irmãos. A Manancial está sendo escrita por vocês. Um dia alguém vai contar essa história quando nós não estivermos mais aqui. E os irmãos chegavam aqui. E era uma alegria. Pastor, está aqui para comprar cadeira. Está aqui, pastor, para comprar tijolo. Está aqui, pastor, para comprar cimento. E nós compramos uma igreja, uma casa destiorada, por 60 e poucos mil, acho que era 66 mil. Sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro, presbítero Nonato. Não tinha dinheiro, nós chegamos aqui na frente da casa do homem. No mesmo dia que nós saímos dali, nós chegamos aqui na frente da casa do homem. E o homem ficou sem entender nada. O homem tinha acabado de acordar. O homem era pescador, tinha passado a semana no mar. E tinha uma rua de crente, sem noção nenhuma, na frente da casa do homem, dizendo, deixa eu entrar aí para ver. A igreja toda entrou. E o pobre do velho assim de boca aberta. Sem entender nada. Meu Deus do céu, gente, vocês não têm noção. Quando a gente para pensar, meu Deus, como isso deu certo. Que maluco, veio de uma casa fiado. Meu Deus, isso é só o papai do céu que faz. Isso é o papai do céu que faz, crente. Deus tocou no coração do homem, o homem disse, está certo, eu venho da casa, fiado, você me paga aí no final do ano. Mas nós tínhamos um pastor ousado, aí a casa era até ali, e o pastor disse assim, bora derrubar tudo, bora esticar até lá atrás. E eu me lembro que eu fui um dos tais e disse, pastor, nós ainda não enchemos nem essa parte. Pastor, não, vai lotar, vai encher. Irmãos, e ligeiramente Deus honrou. Nós construímos. Enquanto nós estávamos ainda juntando dinheiro para pagar a casa, nós já começamos a fazer as bases.
Olha a fera tão grande, irmãos, a fera tão grande. A fera tão grande que nós estávamos precisando juntar para poder pagar no final do ano. Nós já estávamos gastando dinheiro construindo base. Cada base pegava 5 traços de concreto. 5 traços de concreto. Ou seja, irmãos, a gente estava com a fé a 1000. Com a fé a 1000. Foi nesse mesmo momento que o pastor fez disseram para o pastor que tinha uns terrenos para vender na Sabiaguaba, e a gente sai daqui. E lá o pastor dá uma dor e compra o terreno da Sabiaguaba. Na época que ele comprou, eu disse assim: meu Deus, o que é que o pastor quer com isso aqui? Isso aqui não tem futuro não. Olha onde é que eu estou. Olha onde é que eu estou. Irmãos, às vezes Deus está usando o pastor e você não está entendendo porque o pastor está tomando certas direções. Mas Deus fala ao coração do líder. Fizemos isso, e ao mesmo tempo que nós estávamos nessa correria de construir, de pagar o terreno, irmãozinho, para falar a verdade, antes mesmo de chegar o prazo de pagar, nós já estávamos com o dinheiro todo. Deus já tinha dado, antes de chegar a data. Nós estávamos com o dinheiro na mão. Eu só estou trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Eu só estou trazendo à memória aquilo que Deus fez por nós. E eu me incluo nisso. Aquilo que Deus fez por nós, e Ele continua o mesmo. Em meio a tudo isso, a alegria era tão grande. Mas aqui em Filadélfia diz que tinha uns falsos judeus que se levantavam para perseguir. Aqui também na Manancial tinha uns falsos crentes que se levantavam para perseguir. Não aqui da igreja de fora. E as palavras eram as mais terríveis. Rebeldes! Vai fechar! Não vai aguentar, não vai resistir. É isso, é aquilo. Era tantas palavras. Era tanta perseguição. E não era dos ímpios. Era de quem se dizia que era crente. Fazendo oração de macumbeiro. Queria que a igreja fechasse. Para eles bater palma e dizer: não disse? Eu não disse que era só um movimento. Mas para a vergonha do diabo e para a vergonha dos crentes macumbeiros, olha nós aqui. São 11 anos de vitória. E a unção de Deus permanece. Era fogo amigo, dizia que era amigo, mas era perseguidor. Era calúnia, era falso. Era perseguições. Muitas coisas nós vivenciamos. Muitas coisas nós vencemos. Muitos terremotos nós passamos. Muitos mares bravios nosso barco passou. Mas nunca nós negamos o nome do nosso bom Deus. Oh, nunca nós negamos o nome dele.
Além das perseguições pessoais, daqueles que se diziam crentes, tinha as perseguições espirituais. E nós ouvimos até aqui um testemunho, que se reuniram para fazer até macumba nas esquinas. E Deus disse: não, ali tem uma igreja. Ali tem uma igreja. A igreja estava ali presente. Uma igreja militante. Uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que intercede, uma igreja que paga preço. E aconteceu vários terremotos, crentes que saíam. E tinha alguém lá fora dizendo: agora a igreja fecha. Saiu fulano, agora a igreja fecha. Essa igreja não foi levantada no nome de fulano nem de cicrano. Essa igreja foi levantada no nome do Senhor Jesus. Ela não está fundamentada em alicerce humano. Ela está fundamentada em Deus. Eu me lembro que assim que começou, Deus me deu uma visão. Deus mostrava uma criança. E essa criança tinha alguém tentando afogar ela. E Deus falava: essa criança é manancial. Vão tentar destruir ela logo nos primeiros anos. Essa igreja não parou de orar. Essa igreja não parou de fazer a obra. Essa igreja não parou de levantar intercessores. Eu nunca vi uma igreja para ter tantos intercessores. Está o segredo da manancial. Pessoas que entenderam o poder da intercessão. Pessoas que entenderam o poder da oração. Em meio a todas essas turbulências, essas dificuldades, enquanto tinha os macumbeiros crentes fazendo as suas rezas contra essa igreja, esse ministério, Deus a cada dia fortalecia e ampliava o chamado e ampliava a visão que Deus entregou para o pastor. Hoje a Manancial é uma igreja que exporta avivamento. Hoje a Manancial é uma igreja que exporta avivamento. Acabamos de ver um vídeo de alguém agradecendo. Uma igreja avivalista, que não se conforma com a apatia espiritual, que não se conforma com a frieza espiritual. E eu me lembro que também aqui, teve um tempo, pastor, que se levantou até pessoas dizendo que era profeta, que queria falar enquanto a Bíblia estava sendo pregada. Mas o pastor se posicionou como homem de Deus e disse: epa, a palavra tem prioridade. Aqui a Bíblia tem prioridade. Se o profeta fosse de Deus mesmo, tinha ficado. Como não era, irmão, essa aqui é a primeira profecia. Essa aqui não tem engano. Então nós estamos diante de uma igreja que é zelosa, que ama a palavra, que o seu pastor ama a palavra, que a sua igreja ama a oração, que a sua igreja ama a evangelização, que ama o avivamento. E quando Deus olha para vocês, Deus diz para você: eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não existe macumbeiro, nem feiticeiro, nem crente que diz que é crente, mas está orando ao contrário. Não adianta orar contra essa igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão.
Vocês serão colunas no templo de meu Deus. Eu estava falando para uma igreja que passava por terremoto diariamente. Vocês serão colunas. Vocês serão estabilidade. E quando eu olho para a igreja Manancial, eu vejo a Manancial como sombra para outras igrejas. Como um pastor que se posiciona, eu vejo no grupo. Eu não coloco lá não, mas um pastor que se posiciona contra as coisas erradas, contra o pecado, contra a frieza. Dentro de um sistema que hoje, de tantas igrejas que estão tão frias, mas nós estamos diante de uma igreja que peleja, que luta, e que não se conforma com cultos frios. Quando o culto está frio, vamos jejuar, igreja. Eu sei como é aqui. Eu sei como é que funciona aqui. Irmão, vamos levantar uma campanha de oração, um relógio de oração. Quantos relógios de oração eu não participei? Irmão, vocês estão escrevendo uma bela história. O Senhor tem colocado diante de vocês portas mais que abertas. E pode ter certeza que aqueles mesmos que faziam a oração contrária, hoje eles olham para vocês e dizem: não adiantou de nada. Não adiantou de nada as palavras contrárias. Não adiantou de nada as mandingas. Não adiantou de nada a igreja de Manancial. Realmente hoje ela é uma referência. Ela é realmente um canal de Deus. Ela é o instrumento de Deus. Ela é a boca de Deus. E eu glorifico a Deus por fazer parte dessa história. Eu glorifico a Deus por fazer parte da história de vocês. E de ter passado tantas coisas aqui junto com vocês. Passado tantos terremotos, tantas tribulações. E isso hoje me ajuda. Hoje me ajuda como referência. Como exemplo de fé, como exemplo de determinação, de coragem. Eu olho para vocês e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus de cada líder que está aqui junto com o pastor Josimar. Eu glorifico a Deus pela vida dos presbíteros, presbítero Nonato, dos obreiros, dos diáconos. Vocês estão escrevendo essa linda história. Vocês estão escrevendo essa linda história. E no dia que o Senhor levantar vocês como pastores, vocês vão ser homens e mulheres determinados, tendo vivido aquilo que vocês viveram. Muitas igrejas não passaram por aquilo que vocês passaram. Mas vocês já têm uma história para contar. Já tem algo para contar. Eu tenho uma história para contar. E sempre que alguém me permite, sempre que está entrando alguém na igreja e pergunta: pastor, tu veio de onde? Eu começo a contar, pastor. Olha, para tu ter ideia como eu sou doido. Olha de onde é que eu vim. Eu conto essas histórias aqui, ó. A gente comprou uma igreja, um local fiado, sem dinheiro, com a rama de crente. Eu conto logo, eu digo logo que eu sou doido. Vai querer andar comigo? Tá lá, eu construí lá, estou lá construindo lá. Só na cara e na coragem. Eu peguei o exemplo, pastor. Se Deus fez lá na Manancial, por que Ele não vai fazer aqui também? E Deus está fazendo. Uma igreja que está apenas começando fez uma dívida logo de 110 mil reais. Meu Deus. Lá não tem nenhum rico, nenhum milionário.
É igual a vocês. Não tem nenhum rico, nenhum milionário. Mas olha a igreja linda que vocês estão fazendo. Olha a estrutura que Deus colocou. Olha a estrutura que Deus deu para vocês. Olha em volta de vocês. Olha. Pega a imaginação de vocês, dá uma volta no Vicente Pison. Dá uma volta nos bairros. Procura se tem uma igreja que tem o que Deus entregou para vocês. Mas hoje as pessoas olham e veem isso aqui, mas não veem o que vocês passaram, não veem os primeiros começos, não veem as tribulações, não veem as noites que o pastor passou preocupado, orando para Deus mandar recursos. Ô pastor doido. Deus tem sido maravilhoso com vocês. E Ele realmente colocou diante de vocês. Eu não sei o que é que vocês vão preferir, um portal ou uma porta. Mas vocês estão diante de um portal espiritual. E nesse ano, nesses 11 anos de manancial, é o ano de estabelecer novos decretos, pastor. Nesse aniversário é o ano de estabelecer novos projetos, novos decretos, e ficar novos marcos e perseguir a visão que Deus deu desde o início. Fique de pé, vamos orar. Eu quero convidar você para frente.